Boa tarde de novo. Vamos começar então a nossa segunda aula sobre princípios de direito. Nessa aula, eu vou trazer para vocês a localização ou a instituição, a denominação de alguns princípios do direito, tá certo? Princípios esses que já se encontram consubstanciados e descritos no nosso direito positivo. Então, eu estou falando de princípios de direito para o direito brasileiro. É possível uma diferença principiológica entre direitos? Sim, é possível, né? Dependendo da forma de governo, dependendo da forma econômica, da estruturação econômica de um país, ele pode ter diferentes principiologias jurídicas, tá certo? Então, nós vamos falar hoje dos princípios jurídicos do Brasil, tá certo? Então, tá aí a nossa principiologia jurídica, aula 2, tá certo? Aí tem o meu e-mail, porque se alguém precisar falar comigo, apesar de que vocês têm, né, os alunos têm outros meios de falar comigo, mas quem não tem e quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, tá certo? Vamos iniciar então aqui a nossa ideia de teoria, né, nossa aula de teoria do direito, teoria geral do direito, expondo aonde que se encontram essas fenomenologias principiológicas no direito brasileiro. Olha só, eu quero dizer para vocês que algumas vezes na atuação jurídica vai haver um conflito aparente desses princípios ou dos valores envolvidos nesses princípios, né? E como se resolve isso? Nós não vamos, hoje, nessa aula, nós não vamos falar isso, mas nós vamos ver que existem vários pensadores do direito, vários doutrinadores, vários teólogos do direito, e eles apresentam soluções distintas para a solução do conflito ou do conflito aparente entre normas. Por que eu falo aparente? Porque sendo o direito, né, um todo harmônico, esse conflito ele existe muitas vezes mais por interesse político do que por conflito das normas mesmo. E isso é importante a gente dizer, tá bom? Então, vamos aí iniciar o nosso estudo sobre a localização dos princípios no direito brasileiro. Pois bem, o artigo 1º da Constituição Federal, ele já nos traz a ideia de princípios, né? Então, o direito brasileiro, ele tem por princípio, né? E por que eu posso falar que é princípio? Né? É um Estado, olha o que diz o caput do artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, município e Distrito Federal. Joia! Então, mostra a nossa divisão enquanto poder político, né? Divisão, olhem bem, não estou falando de divisão no sentido de incoerência ou de disputa, mas como que seria dividido politicamente o Brasil. Constitui um Estado democrático de direito, então vivemos sob uma democracia, e tem como fundamento, ou seja, são fundamentais para a existência do direito brasileiro. A soberania, então qualquer lei que venha a diminuir ou a subjugar a soberania brasileira, ela será, a princípio, contrária aos próprios princípios, né? Então, olha só, ficou até feio isso. Mas se vier a atentar contra a soberania, ela terá um cunho antiprincipiológico, tá certo? Será contra um dos princípios. A cidadania. Então, se a gente tem lei que retira o direito à cidadania, também fere a questão principiológica. Dignidade da pessoa humana. Não vou aqui
discorrer sobre o que é dignidade da pessoa humana, né? A gente falar sobre dignidade da pessoa humana, nós já debatemos isso em sala de aula, e é um tema tão vasto, tão interessante, tão bonito, que a gente pode falar dele aí talvez por umas 3, 4 horas. Hoje, se vocês forem analisar todas as teses favoráveis ou contrárias a alguma coisa, todas elas citam a dignidade da pessoa humana como ponto fundante. Então, assim, a dignidade da pessoa humana é, na verdade, um ponto máximo principiológico do direito. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Interessante, muito interessante isso, porque olha só, tanto o trabalho, que é um fator social, quanto a livre iniciativa, que é um fator liberal, capitalista, eles são valores fundantes, ou seja, são princípios do direito brasileiro. Então, se eu tiver alguma lei que vá contra, né, ou o valor social do trabalho ou a livre iniciativa, né, aí nós vamos ter aí também uma discussão. Bonotto, como que você vê essa questão da pandemia, proibição de comércio, etc.? Aí é o que eu disse do conflito aparente de norma. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Pluralismo político, isso é essencial. Então, olha só, pluralismo político ele é fundante, ele é principiológico no direito brasileiro. Por que eu falo isso assim com tanta satisfação, que o pluralismo político ele é principiológico no direito brasileiro? Vocês que assistiram a minha aula e que têm assistido minhas aulas constantemente aí, têm visto a minha disposição, a minha preocupação com a questão de debates políticos que deixaram de ser debates políticos para ser debates pessoais, né? Então, algumas pessoas que têm encarado o debate político muito mais como um lado pessoal, como um lado quase que ofensivo, do que uma discordância política. Ora, a discordância política, o debate político, ele é principiológico no Brasil. E ele tem que existir. E eu sempre falo isso, né? O direito de manifestação, né, de manifestar as suas ideias, ele tem que ser resguardado. Por quê? Porque a evolução da sociedade, ele nasce da ideia de tese e antítese, né, que vão caminhar, vão dialogar, não se degradear, é dialogar, até que cheguem a uma síntese. Essa síntese constitui uma nova tese. E sobre essa nova tese vai vir uma antítese. E elas também vão se dialogar. E é isso que traz a ideia de evolução social. Se nós não tivermos esse diálogo entre tese e antítese, nós não teremos a ideia de evolução social, enquanto própria sociedade. Por isso que o pluralismo político é tão importante. E eu não estou falando aqui de política partidária ou política pessoal. Eu estou falando de política fenomenológica, política fundamental, essa que nós praticamos todo dia. Quando um de vocês fala assim, poxa, acho a aula do Bonotto legal, e o outro fala assim, poxa, acho a aula do Bonotto uma porcaria, não suporta esse careca. Direito de vocês, gente. Né? Brincando, né? Não briguem por minha causa, tá certo? É importante que vocês possam se manifestar, isso é importantíssimo. Então, essa manifestação de, Bonotto, eu sou a favor da sua aula, eu sou contra a sua aula, eu quero que modifique isso, eu sempre recebi isso muito bem. Não recebo bem, e isso eu volto a falar, eu não admito isso em hipótese alguma, são pessoas que se degradiam por causa de diferentes ideias. Isso não leva ninguém a nada, né? Nós temos que evoluir e não involuir. Pois bem, continuemos com a nossa principiologia, que é o mais importante aí. O artigo 3º da Constituição Federal
ele traz também, né, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, sabemos que temos uma República Federativa do Brasil, que ela é democrática, né? Isso é cláusula pétrea, significa que esses negócios de movimento a favor de ditadura aí vai contra o princípio da Constituição, a menos que mudem toda a estrutura social do Brasil, tá certo? E não, acho que não é a ideia. Pois bem, então vamos lá. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É muito importante isso, né? A solidariedade vai levar à justiça, mas não haverá nem justiça nem solidariedade se nós não tivermos liberdade. Então, essa questão da liberdade, para mim, é muito importante. Muito importante, eu sempre digo isso, né? Eu tenho alguns desafetos, algumas pessoas que não gostam de mim, porque eu defendo essa liberdade e, em decorrência dessa liberdade, eu me dou ao direito, né, ou eu me obrigo a falar sinceramente as coisas que eu penso. Então, quando às vezes eu tenho que... isso é assim porque eu estou falando que é e eu não concordo, eu acabo, às vezes, enchendo o saco mesmo, eu volto no assunto quantas vezes forem necessárias, porque não, a meu ponto de vista, não existe isso. Tudo deve ser fundamentado, tudo deve ser solidificado. Pois bem, garantir o desenvolvimento nacional. Então, olha só, a sociedade livre, justa e solidária, ela deve garantir o desenvolvimento nacional. É óbvio que, às vezes, para garantir o desenvolvimento nacional, nós temos que retirar alguns direitos, retirar algumas liberdades, senão a gente não precisava ter presídio, né, gente? Senão não precisava ter o direito criminal. Então, assim, a questão da liberdade é da sociedade e não do ser humano, né? Não do homem. Então, quando eu falo em sociedade livre, às vezes, para que a sociedade seja livre, eu tenho que restringir liberdades de certas pessoas. Mas essa restrição de liberdade, ela não pode chegar a tal ponto que a pessoa perca o direito à própria vida, tanto que nós não temos aqui no nosso Brasil, graças a Deus, o direito à morte. Outro objetivo fundamental do Brasil é erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. As políticas públicas, algumas tentam erradicar a pobreza, não sei se tentam mesmo a erradicar a pobreza, mas aí nós temos que discutir questões políticas, tá certo? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outras formas de discriminação. Creio eu que, apesar de ser fundamento e princípio do direito, isso só será alcançado quando o Brasil tiver uma questão educacional distinta e de maior qualidade. Até lá, nós não poderemos, né, nós não teremos como falar aí nessa igualdade social, promover o bem de todos, se a gente não tiver aí uma educação de qualidade para todo mundo. E aí eu vou parar por aqui, né, de falar sobre essa questão da igualdade aí, porque eu tenho posicionamentos aí que vão de encontro a algumas formas de execução, né, das gestões públicas. Então, eu não vou falar. E temos justamente aí o artigo 4º, né, da própria Constituição Federal, que vem aí também com outros fundamentos do Brasil no que se refere, né, do Estado brasileiro, no que se refere às relações internacionais brasileiras, e que também são de grande importância. Então, né, não se pode falar da independência nacional, a gente não pode abrir mão da nossa independência, também temos a questão de soberania,
prevalência dos direitos humanos, dignidade da pessoa humana, então a gente está quase que nos repetindo aí, autodeterminação dos povos, que também tem a ver com a questão da dignidade da pessoa humana, não intervenção, igualdade entre o Estado, defesa da paz, isso é muito importante. O Brasil tem uma tradição, né, pacífica, então nós temos que defender isso aí internacionalmente. Solução pacífica dos conflitos, isso é, né, lógico, se a gente defende a paz, a gente tem que defender uma solução pacífica dos conflitos, e aí eu já vou falar para vocês, adiantar, que quando vocês forem estudar lá direito internacional, vocês vão ver a arbitragem como uma forma maravilhosa de resolução desses conflitos, e se vocês quiserem ver algumas coisas disso, vocês têm aí a internet para fazer pesquisas sobre a aplicação da arbitragem em conflitos internacionais, é muito interessante. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, olha só, nós somos um país, né, de uma população miscigenada ao máximo, então nós temos várias culturas e deve haver uma cooperação entre isso. Isso evita, né, a questão de preconceitos. A concessão de asilo político aí quando, né, for o caso, eu acho que isso aí nem deveria constar como fundamental, mas e finalmente o parágrafo único que eu acho sensacional. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, né? A ideia do nosso Mercosul aí. E olha só, o Brasil como um país líder, né, na questão da união aí latino-americana, que pode gerar um progresso não só social como econômico. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Eu espero vocês também no webinar para a gente continuar o nosso debate, tá bom? Boa tarde aí a todos.